Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E na aula de hoje, a pedido de bastantes inscritos aqui no canal, eu venho fazendo para vocês uma arte para o dia 7 de setembro, feriado aí do Brasil, certo? Então vamos lá para a aula, você vai aprender bastante conteúdo aqui. Eu vou colocar duas artes aqui para você aprender como você pode aplicar a partir de uma capa, você criar um stories e assim você pode anunciar para essa data especial vários tipos de produtos e também promoções. Então, roda a vinheta, editor, vamos lá! Então, pessoal, o material de hoje, né, vai ser apenas esses dois arquivos aqui, que são esse selo 3D e temos essa textura, certo? E o documento criado, a medida é 1080 por 1080 e eu vou estar utilizando o Photoshop para estar fazendo essa aula para vocês, certo? E você pode estar utilizando aí outro tipo de software que você utiliza no dia a dia. Aqui no Photoshop, para você criar esse documento, basta você vir aqui no menu Arquivo, seleciona a opção de novo e aqui você vai colocar em largura e altura 1080, unidade de medida em pixel. Coloca aqui, ó, 1080. Também resolução 300 dpi. E você vai precisar marcar a opção de pranchetas, onde também tem uma aula específica aqui no canal e completa para vocês aprenderem, certo? Depois de fazer essa configuração aqui, você vem e clica na opção de criar. O meu eu vou fechar porque eu já criei a prancheta aqui e o meu documento tudo certinho. Então vamos lá. Primeiro, você vai precisar de uma base e essa base tem que ser com o mesmo estilo dessa data comemorativa, né? Podemos utilizar aí o verde, o amarelo, o branco e o azul. Eu vou focar mais no verde, tá bom? Mas se você quiser, dependendo da logo ou da situação, você pode estar utilizando o azul. Vou vir aqui, ó, na opção de ajuste, cor sólida, e vou pegar essa referência de verde aqui que eu tenho à minha direita e que também vai estar disponível no nosso canal no Telegram e no WhatsApp junto aos materiais dessa aula. Vou deletar aqui a camada 0. Para você acessar os materiais vai estar o link aí na descrição do vídeo, tá bem? Eu vou ocultar aqui a referência de cor e vamos já criar as nossas guias a partir do menu visualizar. Desce aqui até a opção guias, novo layout de guias. E você pode configurar com esse mesmo estilo aqui que eu estou fazendo. Ó. Coloca a margem, pode deixar 50, ó, Ctrl A, Ctrl C, só para pressionar Ctrl V aqui ó, nos outros, para facilitar, tá bem? No caso, como é verde e as outras cores iriam ficar um pouquinho apagado, eu vou utilizar o branco para a aula de hoje, certo? Depois você vem aqui ó, e clica em criar. Pronto. Após fazer isso, você vai fazer o seguinte agora. Vai pegar aí dos materiais esse selo 3D e vai arrastar para o Photoshop. Simplesmente isso. Não confirma ainda porque você vai pressionar o Alt e vir aqui nos cantos e vai diminuir para não deixar com esse tamanho exagerado. Isso. Vai posicionar na parte superior. Confirma com o Enter ou você pode vir aqui ó, nesse Vzinho na parte de cima e confirmar. Após fazer isso, você vai deixar esse background aqui com um pouquinho mais de brilho. Para você fazer isso, simplesmente você vai selecionar aqui a opção, né, a camada de cor sólida e vai criar uma camada na parte superior. Após fazer isso, você vai pressionar a letra B do seu teclado, segura o Alt, ele vai para a ferramenta de conta-gotas e você vai clicar com o botão esquerdo para coletar essa cor. Após fazer isso, você vai vir aqui ó, nessas opções de cores e vai utilizar um verde mais para cima aqui. Isso, exatamente dessa forma. E vamos deixar a opacidade em 100, aqui na parte superior do pincel. E vamos fazer alguns detalhes aqui, ó, de verde, certo? Nessa parte aqui. Mais em cima, você vai criar outra camada. E com esse verde aqui, você vai aumentar ele até ficar com a tonalidade ainda mais com verde em evidência. Depois você vai fazer isso aqui, ó. Isso, para deixar nossa arte um pouquinho mais clara, tá bom? Então, ó, antes e depois, um verde mais escuro e a gente clareou bastante essa questão aqui. E depois a gente vai
ajustar também com relação a esse brilho, certo? Vou vir aqui, ó, seleciono a primeira camada, que foi a última que a gente acabou de criar dos brilhos. Seguro Shift, seleciono a última, que é o preenchimento de cor sólida, Ctrl G, e coloco aqui BG como o nome do grupo. Após fazer isso, você vai utilizar a fonte Montserrat para fazer aqui uma frase. E essa frase é adaptada para qualquer outro tipo de segmento, e isso eu vou mostrar já no final da aula, tá bom? Mas acompanhe aqui que você vai conseguir entender o raciocínio e aplicar para qualquer outro tipo de conteúdo que você precisa. Vou vir aqui, ó, e vou colocar independência, só que vai ser quebrado. Vou deixar mais ou menos aqui. Essa fonte não é a Montserrat, né? É outra, mas vai servir muito bem. Então vou posicionar ela aqui. Vai ser com o mesmo verde do background, né? Do início. Ele já aplicou automaticamente. Vou duplicar com Ctrl J. Essa cópia eu vou puxar aqui para baixo. E vou completar a palavra. Isso. Que vai ser aqui, ó. Independência. Vai dar tudo de verde, mas calma que a gente vai mudar isso daqui. Preste atenção agora no estilo que a gente vai estar criando aqui, ó. Eu dupliquei o nome Independência, né? Esse último aqui, a última frase, tá bom? Última linha desse nome. Coloquei aqui tudo na parte superior, porque eu vou colocar aqui o nome Brasil. Então vamos lá. Certo. Após fazer isso, eu vou mudar o estilo dessa palavra para essa fonte aqui, que essa fonte é muito interessante, onde você pode posicionar acima dos nomes aqui, ó, para ficar com um detalhe bem específico. E claro, você precisa completar, né? Tem independência do Brasil. Então, eu vou duplicar o nome aqui de cima. Vou puxar aqui para o lado, ó, só para a gente ter um espaço. Letra T, seleciona, Ctrl A. E você vai colocar aqui, ó, BO, que é do Brasil. E vai posicionar aqui, ó, mais ou menos embaixo, próximo do B. Ou você pode optar por deixar ele, deixa eu só afastar aqui, por deixar ele aqui, ó, do lado da frase aqui, ó, do final da frase, certo? Agora vamos mudar as cores. A parte de cima, como tem um verde específico, né, expressivo aqui na parte de cima, vamos utilizar aqui o branco para esse nome de baixo. Então vamos colocar aqui, ó, ele com a tonalidade de branco, tá vendo, ó? Já vai dar uma estrutura aqui interessante. O DO também eu vou colocar de branco. Eu estou utilizando o painel de caractere, onde você pode utilizar aqui, ó, ativar ele a partir do menu janela. Então você vem aqui, ó, janela, e seleciona a opção caractere, certo? Após fazer isso, vamos utilizar agora uma tonalidade diferente para esse nome Brasil, que vai ser a tonalidade de amarelo. E vamos pegar basicamente a cor exatamente do selo 3D, onde você pode optar por deixar um amarelo próximo do laranja ou um amarelo vivo como esse daqui. Eu vou deixar com essa opção aqui só, vou deixar mais escuro esse amarelo aqui, ó, nesse seletor de cores, clico em OK e pronto. Já tenho aqui a estrutura principal do tema concluído. Após fazer isso, eu vou pressionar Ctrl G, ou eu posso ajustar um pouquinho mais aqui, ó. Vou subir esse nome aqui, esse aqui dessa forma. Isso, eu vou deixar um pouquinho mais próximo desse jeito. Vou selecionar todos, Ctrl T, e vou aumentar um pouquinho, para deixar mais expressivo. Isso, exatamente dessa forma aqui ficou muito bom. Ctrl G agora com tudo selecionado e vou colocar o nome tema para esse grupo. Após fazer isso, vamos utilizar aqui uma frase na parte de baixo junto com as demais informações que você precisa estar adicionando para esse post. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, o grupo do tema e vou pegar emprestado esse DO, duplicando ele e retirando do grupo. E vou colocar abaixo do tema, porque vai ficar aqui realmente essa frase na parte de baixo. Vou deixar mais ou menos aqui.
essa palavra aqui, né, ela está com um peso muito forte. Então, para ter essa hierarquia, eu vou colocar em regular. Após fazer isso, você pode colocar aí as informações que você precisa com relação à frase ou um aviso de alguma coisa assim, né? Então, eu vou colocar aqui como exemplo. 7 de setembro, ó, tá tudo maiúsculo aqui, eu errei. 7 de setembro, dia da independência do Brasil, certo? E vai ficar aqui a nossa frase, claro, com um tamanho menor. Isso. Aí ficaria a nossa frase dessa forma aqui. Vou pressionar Ctrl J nessa frase, cópia, vou posicionar na parte de baixo. Ctrl T e aqui embaixo você colocaria as informações para contato da empresa. Aqui, como exemplo, eu vou colocar o arroba do Instagram. Nome Insta. E claro, para não ficar muito repetitivo, eu vou utilizar uma base com a tonalidade amarela em destaque. Então você vem aqui, ó, na opção de ferramenta de retângulo, tá bom? Se o seu tiver ativado aqui a ferramenta de elipse, só clicar e segurar e vai abrir esse painel na parte direita e você arrasta e solta e vai estar selecionada a opção que você quer. Pronto. Fez esse retângulo aqui, ele vai abrir automaticamente as propriedades aqui do Photoshop, né, das ferramentas, e aqui você vai vir e vai utilizar o mesmo amarelo. Certo. Após fazer isso, você observa que o contraste não existe mais, né? De uma forma assim, ó. Se você for observar de longe, ó, dá para ver o nome Insta e nós vamos corrigir isso. Mas antes, nós vamos vir aqui selecionar os dois com Ctrl e vou fazer o alinhamento vertical e horizontal. E aqui, nesse nome, venho no painel de caractere e utilizo esse mesmo verde da parte superior aqui e vou mudar a característica dessa fonte para bold. Após fazer isso, eu posso aumentar mais as laterais e na opção aqui, né, o painel de propriedades, eu venho aqui e arredondo os cantos. Então eu tenho esse modo de informação e que, claro, você pode estar adicionando da forma que você precisar. Se você tiver um site ou você precisar adicionar um site, você vai vir aqui com a tonalidade amarela. Vai vir aqui, ó, deixar em light mesmo, ó. Seusite.com.br ficaria exatamente aqui com o amarelo ou também o branco cairia muito bem, ó. Deixa eu só testar o branco. Pronto, tá vendo? Já ficaria com essas informações aqui. Eu vou deixar fazer um grupo aqui, ó, com informações, info, e aqui nessa frase eu vou colocar frase. Isso, vou selecionar os dois com o Shift e vou posicionar na parte superior, certo? Não se esqueça de deixar um like no vídeo que me ajuda bastante, tá bem? Vamos agora partir para as nossas finalizações desse nosso primeiro projeto. No background você vai abrir esse grupo e vai selecionar essa primeira camada aqui. Nos nossos materiais você vai baixar e vai utilizar agora essa textura aqui, que é uma textura de tecido. Vai arrastar para o Photoshop e vai aumentar. Não fique preocupado se ficar meio que sem qualidade dessa forma aqui, porque se trata do background e nós vamos utilizar de uma forma específica em que esses detalhes não vai ser tão relevante aí para atrapalhar o intuito da arte, tá bem? O modo de mesclagem de normal você vai modificar para subexposição de cores, certo? Fazendo isso, você já observa um detalhe de claro e escuro no seu projeto. E é exatamente isso aqui que eu gostaria que você tivesse, né? É exatamente esse resultado. Se ficar muito forte, você achar aí um negócio muito forte, né? Muito chamativo, você vem aqui, ó, preenchimento e reduz. Se mesmo assim você achar alguns detalhes que você precisa apagar,
você vem aqui na máscara, letra B, cor preta, ela vai escurecer, né? No caso, vai ocultar, e a branca vai revelar. Então, para controlar isso de uma forma mais específica, você vem aqui na opacidade e coloca 50 ou 48. E vem aqui, ó, e retira alguns detalhes que você não quer dessa textura, tá bem? Ó? De forma específica e localizada, tá vendo? Ó? E para você voltar, inverte aqui, ó, X, e você volta essa textura, tá bem? Então essa aqui é a nossa primeira finalização, certo? Outro detalhe que você pode estar colocando no seu projeto é vindo aqui no nome Brasil, duplica e retira do grupo e posiciona aqui, ó, no background, certo? Ctrl T, aumenta e posiciona aqui. Após fazer isso, você vai mudar a cor para esse mesmo verde e vai estar fazendo o detalhe aqui, ó. Um detalhe com o modo de mesclagem divisão. Depois você vem aqui e reduz, caso você queira. Esse também é um detalhe plausível para esse estilo de projeto, claro, bem detalhado aqui, ó, de uma forma bem sutil. Depois clica com o botão direito, converte em objeto inteligente para não atrapalhar aqui na hora de você editar algum texto. Após fazer isso, um detalhe que a maioria de vocês gostam de fazer, e eu vou ensinar aqui de uma forma mais prática, que seria alguns elementos desfocados. Então vamos utilizar aqui o mesmo selo da parte superior. Então você vai aumentar, vai colocar mais ou menos aqui, ó, um desse selo. Se você quiser, você pode rotacionar, mas no caso não vou, ó, deixar mais ou menos assim mesmo, como ele era antes. Menu filtro, desfoque e desfoque gaussiano, certo? Depois você regula mais ou menos assim, ó, entre 6,4 e 7, para ficar bem específico desse jeito. Depois você duplica e posiciona um outro aqui na parte de baixo. Esse sim eu vou precisar rotacionar um pouquinho. E pronto, ó. Você tem esses dois detalhes aqui de desfoque aplicado no seu projeto. Eu vou vir agora e vou pressionar Ctrl G e vou colocar o nome selo. E essa referência de cor eu vou colocar aqui também nesse grupo, só que oculto, certo? Para eu não precisar estar apagando e caso eu precise dessa referência de cor eu perder. Vamos agora tratar da nosso alinhamento no modo geral. Você pode perceber que aqui na parte de baixo está muito próximo à linha que a gente marcou do início da aula, tá bom? Então vamos corrigir isso. Eu venho aqui no selo, abro o grupo, vou identificar qual é essa primeira aqui para não pegar tudo, porque a referência de alinhamento vai estar errada. Então você vai observar o que está no centro, seleciona, segura o Ctrl e vem aqui no tema frase e informação. Ctrl T e você pode observar que está desalinhado a partir desses pontos centrais aqui que o Photoshop marca, tá vendo? Vamos corrigir ele colocando na parte superior, tá vendo? Então ficou uma arte mais centralizada. Pronto. Após fazer isso, você já finalizou praticamente. Se for um post exatamente com esse intuito, apenas com uma capa ou uma frase que você pode editar, esse aqui é o projeto. Vamos agora para a nossa segunda etapa, em que você pode usar esse mesmo estilo aqui para estar utilizando como carrossel, para estar apresentando produtos em promoção para essa data. Ctrl J aqui na prancheta e vou renomear para prancheta 2, certo? Após fazer isso, vamos agora modificar as nossas informações. Temos aqui várias possibilidades em que você pode estar fazendo isso. A primeira seria diminuir esse tema aqui de modo geral e colocar na parte superior, certo? Ou você posicionaria esse elemento aqui na parte da direita junto com a base onde iria ficar os nossos produtos. Então vamos partir por esse segundo princípio, que é um princípio mais básico e não vai fazer com que você tenha muita dificuldade a estar executando ele.
Vou vir aqui, ó, Ctrl T, vou diminuir um pouco e vou posicionar na parte de baixo. Eu estou imaginando meio que o produto vai ficar aqui no centro. Então, vou vir aqui no tema, né? Selecionando aqui ele, ó, Ctrl T, vou diminuir. E isso daqui você pode colocar um outro nome, certo? Vou deixar com o mesmo nome para não estender mais aqui a nossa aula. Acima desse tema, eu vou posicionar, né, no caso aqui abaixo do tema, acima da frase, eu vou posicionar um retângulo mais ou menos assim. Dessa forma, certo? Após fazer isso, ele vai abrir o painel de propriedades. Vou utilizar o amarelo. E aqui nesse mesmo painel eu vou descer e vou arredondar os cantos. Lembrando que essa opção aqui para vincular os cantos tem que estar ativada, porque senão você vai fazer isso aqui, ó, e vai arredondar apenas um canto isolado. Não é isso que a gente quer. Então marca essa opção e você vem aqui, ó, e ajusta. Vou deixar mais ou menos aqui. O nosso selo está bem posicionado dessa forma aqui. A informação aqui, ó. Eu posso vir e já retirar o Instagram. E no lugar do Instagram eu vou colocar o site. E vou pegar aquela mesma tonalidade de cor. Isso, vou deixar aqui, ó, em black. Isso, mais ou menos assim. Vou retirar esse espaçamento, ou talvez colocar ele de uma menor forma. 50 ficou muito bom. Essa base eu já vou pressionar aqui, ó, Ctrl T, Shift e Alt pressionado, e vou arrastar os cantos, porque assim ele vai juntar esse ajuste. Vou posicionar mais na parte de baixo. E aqui essa frase depois a gente vai organizar aqui como uma frase de aviso do tempo em que essa promoção vai estar disponível, tá bem? Então isso é uma informação também necessária nesse estilo de projeto. Vou vir aqui o nome verde, vou duplicar, que ele faz parte do nosso tema. Ctrl T. E agora sim, você vai estruturar aqui. Eu não tenho um produto nesse momento, mas com essa ideia aqui você vai conseguir estruturar muito bem, ó. Vou colocar aqui, ó, nome do produto. Isso vai ficar aqui, ó, o nome do produto. O produto ficaria aqui, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Seria 3. Mas no caso você pode reformular para deixar mais quadrado e utilizar apenas um, tá bem? E assim você colocaria mais opções de carrossel. Pronto, o nome do produto ficaria aqui, Ctrl J, e aqui do lado da direita vai ficar o preço. Então vou colocar aqui, ó, 17, vou duplicar e vou colocar vírgula 99. Ctrl T. E você vai posicionar aqui na direita, certo? Duplica, coloca o R cifrão, Ctrl T e vai diminuir ainda mais. Eu vou dar um zoom aqui, você pode pressionar a letra Z para você fazer a mesma coisa. E vou posicionar aqui no meio desse número, certo? Para você dar um zoom específico em uma prancheta, basta você segurar Alt e clicar com o botão esquerdo, tá bem? Pronto. Aqui eu já tenho o preço, ó. Esse preço precisa estar maior e posicionado aqui. Dependendo aí do produto, você pode utilizar até esse mesmo estilo aqui mais esticado para estar apresentando, tá bom? Dependendo do tamanho do produto, você tem um espaço bastante amplo nessa questão. Vou vir aqui, ó, vou colocar preço. E aqui vou colocar nome, certo? E juntando os dois, eu vou criar um outro grupo chamado produto. Pronto. E aqui eu já posso colocar a base do produto junto no grupo do próprio produto. Tá vendo? Para facilitar uma possível edição, caso você precise. Aqui, nesse aviso dessa frase, eu posso colocar o seguinte: ofertas válidas até durarem os estoques.
Ou eu posso fazer o seguinte, né? Eu estou meio que fazendo o inverso. Ó, válidas até o dia. Aí você coloca o dia aqui. Eu vou colocar apenas, certo? Aqui vai ficar o dia. Ó. Ou enquanto. Ó, errei aqui. Pronto. Ou enquanto durarem os estoques. Deixa eu só organizar essa frase de uma melhor forma. Isso. E vou diminuir. E nesse caso da data, você pode deixar ele com mais evidência, selecionando com a ferramenta de texto, e você pode mudar essa expressão dessa fonte, para deixar dessa forma. E também uma outra opção seria trocar a cor, para deixar assim, tá vendo? Você tem essa estrutura aqui principal para você anunciar os produtos, certo? E no caso aqui, ó, dessa fonte, né, desse selo 3D desfocado, você pode movimentar ele para um outro ângulo. Tá vendo? Ó? Pode deixar ele mais evidência aqui, aquele de cima subir. Como a gente já diferenciou do título aqui principal para uma oferta, você pode mudar essa cor para deixar um branco, certo? Com o nome da oferta, a categoria do produto, tudo mais, tá bom? E para você modificar e estar adicionando mais opções aqui, você pode pressionar Ctrl J e a quantidade que você precisar vai estar disponível para você editar nessa cópia dessa próxima prancheta, tá vendo? E assim vai. E para você exportar depois de finalizar tudo, é importante você vir aqui no menu Arquivo e vem na opção de exportar e você vai selecionar a opção de prancheta para arquivos. Após fazer isso, você pode selecionar o diretório, o prefixo, que é o nome que vem antes do nome principal que vai ser aplicado quando salvar a arte. Você pode zerar isso aqui, eu costumo deixar sem nada. E aqui você seleciona o formato. Inclusive, se você quiser separar cada projeto aqui para editar separadamente, só você selecionar a opção de PSD e vai clicar aqui na opção de exportar e ele vai fazer tudo automaticamente para você. E você pode estar fazendo essa edição de uma forma separada e mais específica caso você precise. Mas no caso aqui, ó, seria um intuito para postar, então você vem aqui ó, em PNG 24 e marca e depois vem aqui em executar que ele vai fazer tudo automaticamente. Vai depender um pouco aí do tamanho e a quantidade desses projetos que você for fazer aqui, tá bom? Então vou clicar aqui em cancelar. Então pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, onde eu te apresentei como você pode estar criando aí uma arte tematizada para o dia 7 de setembro, que é um feriado bastante importante aqui no Brasil, tá bom? Uma data muito importante. Então, ó, temos aqui, ó, a primeira, né, que é a capa, onde você pode utilizar apenas ela, e uma adaptação para você fazer uma espécie de carrossel para estar apresentando outros tipos de produtos, tá bom? Vou apagar aqui a prancheta 3. Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Se não for inscrito do canal, você pode estar se inscrevendo, é de graça e você participa das aulas aqui toda semana no canal. Dá uma olhada no final do vídeo que tem muito mais conteúdos e não se esquece de deixar um like para me ajudar a postar mais aulas para vocês. Valeu e eu te vejo no nosso próximo vídeo.